Olá, meu nome é Gilberto Sudré e este é o programa Conexão Digital. No ano em que o Latinoware completou 10 anos de existência, estivemos por lá para conferir o que aconteceu de importante. A Latinoware é um dos maiores eventos de software livre e tecnologia do país e reuniu mais de 4.500 participantes de vários países. A Latinoware é organizada pela Itaipu Binacional, Fundação Parque Tecnológico Itaipu, Companhia de Informática do Paraná e Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, com patrocínio da Fundação Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal. Envie sua pergunta ou sugestão para o e-mail conexãodigital@espiritolivre.org. Assista a esse e a outros episódios no site tv.espiritolivre.org/conexão digital. Nesse programa, vamos conversar com alguns representantes da comunidade de software livre, como o Debian, o KDE e o Fedora. Muito bem, estou aqui com o Felipe Vandeville, ele é um dos brasileiros desenvolvedores do Debian. E aí obrigado, Felipe, pela participação, pelo estar com a gente aqui batendo um papo. Eu já queria então começar o nosso bate-papo perguntando o que é o Debian. O Debian é uma distribuição Linux, formada basicamente por voluntários. Então, uma das principais características é que não tem uma organização formal como uma empresa ou uma ONG. Então, são vários indivíduos que se reuniram e o principal objetivo é construir um sistema operacional universal. Esse é o nosso lema, o nosso objetivo. Então, são pessoas que se juntaram e elas constroem uma distribuição. Empacotam software, fazem tradução, escrevem documentação. E é um projeto global, distribuído, tem presença, colaboradores e entusiastas no mundo todo. Ele é completamente livre, ou pelo menos o trabalho é completamente voluntário das pessoas que trabalham ou que fazem o Debian. Isso, o trabalho é todo voluntário. Existem alguns casos onde uma empresa desenvolve interesse pelo Debian e o que ela acaba fazendo é, ela contrata o desenvolvedor, mas não é o Debian não paga ela. Então, por exemplo, a HP tem um envolvimento forte com o Debian, a HP tem funcionários que trabalham no Debian. Então, para essas pessoas, o trabalho delas é o Debian, mas elas não trabalham para o Debian. O Debian não contrata, não é um funcionário. No Debian elas também são voluntários. Legal. E assim, você poderia enumerar qual é as principais diferenças do Debian para as outras distribuições Linux que a gente tem no mercado? Uma das principais diferenças que eu começaria é a Debian Free Software Guidelines, que são as diretrizes Debian de software livre. O Debian escreveu elas há bastante tempo, porque como tem muita licença de software livre e a Free Software Foundation tem a definição dela do que é software livre, o Debian, para simplificar um pouco, escreveu esse documento que diz, olha, para um software estar na nossa distribuição, para pertencer na nossa distribuição, ele tem que atender esses 10 itens. São itens que definem o mesmo princípio da Free Software Foundation. Tem que ter código-fonte, tem que poder redistribuir. Então, são vários desses itens. Se a licença atender isso, está no Debian. Então, o Debian tem esse compromisso forte com software livre, com só empacotar programas, documentação, que sejam compatíveis com a Debian Free Software Guidelines. Então, essa é a principal diferença. Os outros itens que a gente mencionou são só voluntários, é um trabalho voluntário de paixão mesmo, assim, as pessoas dedicam tempo, carinho. Então, tem uma qualidade altíssima, porque geralmente quem mantém o software, quem cuida dele, é quem usa ele, quem quer ver ele empacotado. Então, a dedicação já é assim. Então, geralmente a gente atinge uma qualidade bem alta. Uma outra característica forte do Debian é a quantidade de arquiteturas de computador que o Debian funciona. Então, o pessoal está acostumado a ver a arquitetura Intel e Macintosh, que são os processadores conhecidos como i386, MD64, mas o Debian funciona numa quantidade grande de arquiteturas. Ainda acho que são 10 ou 12, algumas são semi-oficialmente suportadas, mas tem mainframes IBM, a gente tem suporte para mainframes IBM, os antigos PowerPC M68K, que eram outras arquiteturas de processador. Então, essa capacidade de ter o mesma distro em várias arquiteturas é muito legal, é uma característica forte do Debian. E aí alguns outros pontos, grande número de traduções, a alta qualidade que a gente comentou para os pacotes, e essa capacidade de pôr a mão no Debian e ajudar e fazer parte de forma neutra, assim, sem depender de uma empresa ou sem ter que interagir com uma empresa. Então, essa natureza orgânica é um dos principais diferenciais. Bom, muito legal. Então, eu acho que muitas pessoas ficaram interessadas em conhecer o Debian. Então, agora, para
dá uma dica aqui para quem quer conhecer, ou quer baixar, ou quer instalar o Debian, aonde é que ela vai, como é que ela tem esse tipo de informação? Então, o principal ponto é o www.debian.org. Lá tem as listas de discussão, os canais de suporte, como obter o Debian, como baixar a sua cópia do Debian e a documentação de instalação e configuração. Um outro ponto para os brasileiros é o wiki.debianbrasil.org. Tem bastante informação sobre os times de tradução, as comunidades locais, onde o pessoal se encontra aqui no Brasil, os eventos que a gente participa. E de lá é mais fácil daí achar as listas onde o pessoal troca informação, onde o pessoal coordena, colabora e contribui. Esses seriam os 2 pontos principais. Na parte de suporte também, quem estiver instalando e tem algum problema, alguma dúvida sobre o Debian, também é nessas referências? Isso. Uma das listas é a Debian User Portuguese, ela é bem famosa, tem muita gente se ajudando lá. Então, meu Wi-Fi não funcionou, minha placa de vídeo não está legal, eu instalei o Debian e isso não está direito. Manda um e-mail lá, o pessoal é super rápido, geralmente a resposta vem no mesmo dia. O pessoal se ajudando mesmo, são os próprios usuários e os desenvolvedores também participam, então tem bastante colaborador que entende, tentando ajudar um ao outro. Bom, muito legal. Então você que ficou interessado no Debian, entra aí no site, instala o Debian, uma distribuição interessante para conhecer quem está envolvido ou quer se envolver com o software livre. Felipe, mais uma vez, obrigado pela participação aqui, pela sua entrevista e daqui a pouquinho mais entrevistas para você. Estou aqui hoje com Felipe Saraiva e Sandro Andrade, são colaboradores do KDE, da comunidade KDE, e a gente vai conversar um pouco, bater um papo aqui sobre o KDE e sobre como é que é essa participação da comunidade. Então, Felipe, obrigado pela participação, Sandro, obrigado pela participação também. Né? Vamos começar o nosso bate-papo aqui perguntando para o Felipe o que é o KDE. Bem, o KDE, a gente pode dizer que são 4 tipos de coisas, vamos dizer assim. O KDE é uma interface gráfica do Linux, mas que também funciona sobre o BSD, sobre o Mac, é multiplataforma. O KDE é um conjunto de bibliotecas para você desenvolver softwares, e o KDE também é a comunidade que participa disso tudo e faz isso tudo. Legal. Sandro, como é que é a diferença, ou como é que a gente poderia classificar a diferença principal do KDE para os outros, né, seus concorrentes, as outras interfaces gráficas? O KDE faz mais do que isso, mas o que seria basicamente a diferença entre o KDE e as outras interfaces gráficas? Tá, assim, todos são soluções que te entregam ambientes gráficos, né, de usuário para fazer a gestão das principais atividades que você pode fazer em um computador. Um dos grandes diferenciais do KDE hoje é que ele tem como objetivo te dar soluções para uma série de plataformas. Então você pode rodar o KDE no seu computador desktop convencional, ou no seu netbook, ou no seu tablet. A gente já tem protótipos para smartphones. Então a ideia é que no futuro próximo a gente tenha uma solução que rode basicamente em qualquer device. Então esse é um diferencial atual do projeto. Legal. Quanto tempo tem o KDE de vida? Bem, ele está com 17 anos, ele foi lançado em 96 e desde então o projeto se mantém, atraiu mais desenvolvedores, hoje tem mais de 3.000 contribuidores no mundo inteiro, então é isso. Legal. E como é que acredito que tem uma comunidade por trás do KDE, é uma comunidade, como é que se organiza essa comunidade? Tá, assim, bom, é uma comunidade bem grande, então é claro que eventualmente nem todo mundo conhece todo mundo, nem está todo mundo trabalhando na mesma coisa. Então, como o projeto é muito grande, então a gente tem basicamente subprojetos onde as pessoas se conhecem mais e que eventualmente se encontram em reuniões para projetos específicos do KDE para trabalhar em conjunto. Então, subnúcleos de pessoas trabalhando em um ponto mais particular dentro do KDE. Legal. Felipe, conta pra gente assim, se eu quiser participar, ou quem quiser participar da comunidade, como é que ele faz? Como é que ele entra na comunidade? Ter até mais informações sobre o próprio KDE. Bem, nós temos uma lista de discussão no KDE Brasil. Você pode encontrar ela no nosso site, que é br.kde.org. Lá você tem os endereços para entrar na lista de discussão e pode mandar um e-mail e conversar conosco sobre qualquer assunto referente ao KDE. Seja para começar a desenvolver, seja para traduzir, seja uma dúvida sobre o uso de algum software específico do KDE. Estamos abertos para abraçar todo mundo que queira participar. Legal. Sandro, como é que assim, a gente pode esperar dos próximos desenvolvimentos do KDE? O que vocês já estão imaginando, o que você está ouvindo aí, que vem pela frente aí no KDE? Sim, a gente está numa fase de muito trabalho agora, porque está previsto para
No meio do ano que vem, a gente está liberando a primeira versão do KDE Frameworks 5, que traz uma série de otimizações da plataforma para que a gente chegue no desempenho desejado em smartphones e tablets. Então, isso é fundamental para a gente ter isso concretizado de uma forma bem real. O KDE rodando praticamente em qualquer device. Legal. Bom, queria agradecer ao Felipe e o Sandro, né, para que eles vieram aqui, disponibilizaram aqui o tempo deles para dar uma entrevista para a gente aqui. Né? Parabéns pelo projeto, parabéns pelo desenvolvimento aqui da situação. E você que tem interesse aí em participar da comunidade, veja o link lá que o Felipe comentou, ou as informações que o Sandro também deu aqui para a gente. Participe, entre, vá, instale a interface do KDE, teste a interface do KDE. Se gostou, comece a usar. Isso aí. Obrigado mais uma vez aos dois e até a próxima entrevista. Eu estou aqui com Marcel Ribeiro Dantas, ele é embaixador da comunidade Fedora. Obrigado, Marcel, pela participação, por estar aqui com a gente, né, na TV Espírito Livre. E vou começar te perguntando, Marcel, no nosso bate-papo aqui, sobre o que é o Fedora. Então, o Fedora ele é um sistema operacional GNU livre, ele é trazido com essa ideia dos 4 Fs do Fedora, né, que é de oferecer um sistema operacional de qualidade com liberdade, apenas softwares livres, uma comunidade viva, participativa, todos são muito bem-vindos, uma comunidade integrada. O terceiro F de features, né, de recursos, uma distribuição que tenta, assim, a gente não fala que o Fedora tem um propósito, porque ele é bem geral. A distribuição tem muitas customizações. Você tem Fedora para a área de jogos, para a área de imagens, para a área de segurança, para a área de eletrônica. Então esse é o nosso terceiro F de recursos, de funcionalidades. E o quarto, que é o first, é a inovação. Então o Fedora é um sistema operacional que busca esses 4 pontos. Uma comunidade ativa, participativa, que entrega algo livre, de qualidade e com inovação. E está fazendo aniversário, né? Verdade, fez 10 anos há um mês, se não me engano. Então, saíram 20 versões, que o Fedora tem um release a cada 6 meses. O Fedora 20 está saindo provavelmente agora em dezembro, com o Wayland. Vai ser o primeiro sistema operacional que vai trazer o Wayland já em um modo relativamente estável, mostrando a nossa inovação, né? Como se fosse um presente realmente de 10 anos. Legal. E se você pudesse enumerar, quais são as principais diferenças, ou vantagens, ou diferenças, da distribuição do Fedora para as outras distribuições que a gente tem no mercado? Bem, essa questão da liberdade é bem interessante, porque o Fedora leva isso bastante a sério. Quando o Fedora foi criado, alguns anos atrás, nós conversamos com a Free Software Foundation para auditar o sistema operacional como estava. E eles numeraram vários pontos que a gente poderia, digamos assim, que nós poderíamos mudar para tornar ela mais livre. E nós fomos todos atendidos na época. Então, é uma distribuição que ela vem com esse propósito, é uma distribuição ética. Você instala o Fedora, você sabe que não tem nada ali com licença compatível, com software proprietário, com codecs proprietários, com softwares que podem sofrer algum problema de patente e coisas desse tipo. E, além disso, a inovação, né? Os desenvolvedores do Fedora, ele não é simplesmente um empacotador. Ele vai desenvolver. Nós somos participativos no desenvolvimento do Linux, do GNOME, de drivers livres para placas gráficas, como a Novo para o NVIDIA, a Radeon para a TI. Então, é uma distribuição que ela vai vir não apenas com pacotes que você encontra nas outras. Você vai ter inovação, vai ter pessoas que trabalham naquilo para trazer. E essa é a razão pela qual vários ambientes gráficos, às vezes, softwares, funcionam melhor no Fedora. Porque quem faz aquilo usa o Fedora. Então, a estabilidade é consequência. Legal. E o Fedora tem uma grande comunidade pelo mundo inteiro, né? Como é que é essa participação da comunidade dentro do projeto Fedora? Então, o projeto Fedora, ele é bastante grande. Nós temos vários times e dentro de cada time nós temos vários projetos. Então, assim, principalmente nós temos documentação. Então, se você gosta de escrever, você é muito bem-vindo na parte da documentação. Se você gosta de postar no seu blog, experiência do Fedora, como fazer algo. Tradução, no caso localização, todos são muito bem-vindos. Nós somos quase 700 tradutores pelo mundo, mais de 90 idiomas. Então, você sabe algum idioma adicional? Você é só vir ajudar a gente. Nós temos uma plataforma web, que é o Transifex. Então, é muito simples traduzir. Qualquer leigo consegue. Vê a palavrinha, às vezes com sugestões, coloca a sua tradução, tab, já vai para o próximo. Não sabe, você pula. É muito simples. Então, tradução também, muito legal. Tem o desenvolvimento. Se você tiver um conhecimento um pouco mais técnico, você pode empacotar aplicações para dentro do Fedora e desenvolver funcionalidades. Ah, mas eu sou leigo. Você pode participar de relações públicas. Nós temos os embaixadores que dão a cara ao Fedora. Nós temos as pessoas que trabalham no marketing do Fedora. Nós temos para design, pessoa que entende design gráfico, faz os planos de fundo do Fedora, a interface das aplicações. Nós temos programas como Free Media, que oferecem mídias do Fedora para pessoas que ou não têm conexão para poder baixar, ou não têm condições de comprar um CD.
Então são muitos projetos. E os grupos maiores, eles são liderados, digamos assim, coordenados por comitês. Então no caso do Fedora nós temos o FAMSCO, que é o Comitê Diretor Executivo dos Embaixadores Fedora. São 6 no mundo, nós temos 2 latino-americanos. Então isso é bastante expressivo, como o Fedora na América Latina tem participação, como ele tem voz. Então, por exemplo, o Fedora 20, agora que vai vir em dezembro, o codinome é o Heisenberg, e foi escolha da comunidade. Eles lançam opções que nós sugerimos e nós votamos. Os planos de fundo somos nós que votamos, os codinomes, tudo isso. Os nomes que irão subir para os comitês, que vão ser mentores, nós sugerimos. Então, é um projeto que a comunidade participa mesmo. Bom, muito legal. Quem quiser participar dessa comunidade, para onde que ele pode se dirigir? Onde é que ele vai acessar para poder ter contato com a comunidade Fedora? Então, você pode entrar no www.fedoraproject.org e lá embaixo vai ter todos esses grandes grupos, digamos, de participação. Tradução, desenvolvimento, embaixador, marketing e tudo mais. E também vai ter a Wiki com bastante material. Então, se você quiser ler, só quero saber sobre o Fedora, a Wiki tem bastante material. Boa parte em português já traduzido. E o site oficial tem toda a tradução em português. Legal. No Brasil, tem alguma organização por estado, por cidade ou por capital? Como é que é isso no Brasil? No Brasil nós lidamos realmente como um país, não tem grupos de usuários locais, nós temos realmente os embaixadores. São 17 estados com embaixadores atualmente, nós temos ativos mais de 50 embaixadores mais ou menos, temos frequentemente eventos com o pessoal do Fedora participando. Aqui na Latinoware foram 8 palestras com o pessoal do Fedora, a maioria sobre o projeto e alguns sobre ferramentas que nós desenvolvemos. Além disso tivemos o stand, então os eventos eles recebem participação. Vai ter um evento agora na Tia Linux, que vai ser organizado pelo pessoal do Fedora. Vai ter um Fedora Activity Day em novembro, se não me engano, que o Ramilton está organizando, que é um evento focado em Fedora. E tem vários, todo mundo do estado faz alguma coisa. Há pouco tempo, no Fedora, por exemplo, tem as release parties. Quando sai uma versão, a gente faz uma festa de lançamento. Várias. Lá no Rio Grande do Norte, nós fizemos quase 5 festas. Então, assim, são eventos frequentes que tem em todos os lugares do Brasil. Legal, a gente vai ver que são comunidades muito ativas, né? Que tem realmente uma programação grande de eventos para isso. Muito legal. Obrigado mais uma vez pela participação, obrigado pela entrevista aqui, pelas informações dos nossos web espectadores. Você aí que está interessado no Fedora, é só seguir os links que ele comentou, vai lá, conhece um pouco mais da distribuição, baixa, instala e vê como é que é, talvez você goste da distribuição e use no seu computador. Muito obrigado a você. Quero agradecer a oportunidade, um prazer participar com vocês aqui da Espírito Livre. Beleza, prazer todo nosso. Daqui a pouquinho mais entrevistas para você. Bem, o programa Conexão Digital fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse o site tv.espiritolivre.org/conexão digital. Participe do programa, envie sua dúvida ou sugestão para o e-mail conexãodigital@espiritolivre.org. Você também pode acompanhar e rever as minhas publicações através do site gilberto.sudré.com.br ou através do Twitter, no endereço twitter.com/Gilberto Sudré. Até o próximo Conexão Digital.